E aí, turma, tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do equilíbrio químico. É por isso que eu estou chamando essa aula aqui de equilíbrio químico parte 2, tá certo? Nessa aula a gente vai estar vendo mais como que a gente identifica o equilíbrio químico no gráfico, tá joia? Então, retomando, pessoal, eu pergunto a vocês, o que é equilíbrio químico? A gente precisa estar retomando esse conceito porque é muito importante que a gente entenda ele e que ele fique bem fixado na nossa cabeça. Então, o que é equilíbrio químico? Equilíbrio químico, pessoal, é quando a velocidade da reação direta se torna igual à velocidade da reação inversa, tá certo? Aí depois eu pergunto a vocês, o que é um equilíbrio? O equilíbrio químico, na verdade, é um equilíbrio estático ou ele é um equilíbrio dinâmico? É um equilíbrio dinâmico, não é, pessoal? Porque está tendo reação ali para a formação dos produtos e, consequentemente, esses produtos eles estão reagindo entre si e estão regenerando os reagentes. Por isso a reação ela é contínua, a reação ela não para. Por isso que a gente fala que esse equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico. Tranquilo? Aí, por fim, eu pergunto a vocês, as concentrações das espécies envolvidas na reação química lá, elas vão se alterar no equilíbrio? Não, né, pessoal? As concentrações, elas permanecem constantes, fixas, tá joia? Vamos observar melhor isso aqui nessa reação aqui, ó. Aqui a gente tem a reação do monóxido de carbono reagindo com o dióxido de nitrogênio, formando dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Essa reação está acontecendo na temperatura de 600 graus Celsius, tá joia? Então, pessoal, aqui a gente tem o tempo e aqui as concentrações. Primeiramente, a gente vai observar a concentração no tempo zero, que é quando não tem nenhuma reação ainda, que são os reagentes e os produtos nas suas concentrações iniciais, ok? Então, no tempo zero, não tem nenhuma colisão ali entre os reagentes, ok? Então, a concentração dos reagentes é a concentração inicial. Ó, aqui a gente vai ter 1 mol por litro, que eu acredito que seja isso, 1 mol por litro de CO, a gente vai ter aqui também 1 mol por litro de NO2, tá certo? E de produtos, pessoal, a gente não tem absolutamente nada de produtos, tá certo? Porque não tem nenhuma colisão ali, colisão entre os reagentes no tempo zero. Nenhuma colisão ali que vai ter a formação de produtos, beleza? Depois, com o decorrer do tempo, os reagentes eles vão estar colidindo ali entre si, ok? Então, essa colisão ali, ela vai acabar formando os produtos. Então, observe o que acontece com a concentração dos reagentes. Ó. Se antes era 1 mol por litro, depois do tempo de 10 minutos, ela decai para 0,5 mol por litro. Isso tanto para a concentração do CO quanto para a concentração do NO2. Então, se tem formação de produtos, a concentração dos produtos logicamente vai aumentar. Concorda comigo? Então a concentração dos produtos ela aumentou aqui, ó. Se antes não tinha nada, agora a gente tem meio mol por litro de CO2 e meio mol por litro de NO. Ok? Aí depois, com o passar do tempo, pessoal, a concentração dos produtos, dos reagentes, na verdade, ela continua decaindo, e, consequentemente, a concentração dos reagentes ela vai aumentando, tá certo, pessoal? Por que isso está acontecendo? Porque tem reagentes reagindo entre si, formando produtos. Então, a gente está diminuindo a concentração dos reagentes e aumentando a concentração dos produtos. Faz sentido, não faz? Aí, pessoal, vai chegar num determinado tempo que as concentrações elas param de alterar, tá certo? Ó, você observa que no tempo de 40 minutos, depois de 40 minutos de reação, a concentração do CO ela fica igual a 0,20 mol por litro, a concentração do NO2 também fica 0,20 mol por litro e a concentração do CO2 fica 0,8 mol por litro
e a concentração do NO também fica 0,8 mol por litro. A partir desse tempo, pessoal, a gente observa que a concentração ela não se altera mais. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente diz que a reação ela atingiu o equilíbrio químico. Então, turma, agora a gente vai estar analisando a concentração ao longo do tempo no gráfico de uma reação química, tá certo? Aqui nesse gráfico aqui, nesse eixo X, a gente tem o tempo e no eixo Y a gente tem a concentração. Concentração em mol por litro. E o tempo aqui em minutos. Tranquilinho? Então, pessoal, no tempo zero, que aqui, ó, a gente tem a concentração inicial dos reagentes, ó, 1 mol por litro, tá certo? E a concentração dos produtos é zero, pessoal. A gente não tem nada de produtos no tempo zero, ok? Aí, com o passar do tempo, pessoal, a gente observa que a concentração dos reagentes, ela decai. Consequentemente, a reação dos produtos, ela aumenta. Faz sentido, não faz? Está acontecendo a reação química ali, então os reagentes eles precisam estar reagindo entre si e decaindo a sua concentração para que haja a formação dos produtos, ok? Indicando a formação dos produtos. Então, galera, aí a reação vai acontecendo, vai decaindo a concentração dos reagentes, vai decaindo. Aí chega no ponto que para de decair. Aí a concentração ela se estabiliza. O mesmo vai acontecer para os produtos, pessoal. Nesse mesmo ponto, quando a concentração dos reagentes ela para de decair, a concentração dos produtos ela também para de aumentar. Estão vendo? Então, quando essa reação, pessoal, atinge essa estabilidade na concentração, que a gente está vendo graficamente, então nesse ponto aqui, ó, quando houve a estabilização, a gente diz que a reação ela atingiu o equilíbrio químico. Então nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ou nesse instante aqui de 40 minutos, a reação ela atingiu o seu equilíbrio químico. Tá certo, pessoal? Qualquer ponto aqui, ó, depois desse equilíbrio químico, a reação ela está em equilíbrio, ok? Aqui, turma, a gente tem dois gráficos que relacionam, na verdade, três gráficos, né? Que relacionam a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa, tá certo? Nesse gráfico aqui, a gente tem no eixo Y a velocidade, no eixo X o tempo, tá certo? A gente vê, pessoal, que no começo da reação, a velocidade da reação direta ela é maior. Depois, com o passar do tempo, essa velocidade ela decai. Ok? Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque a concentração dos reagentes nos momentos iniciais ela é maior, tá certo? Então, isso faz com que a velocidade da reação ela seja maior também. Vocês concordam comigo? A gente viu lá nos fatores que afetam a taxa de desenvolvimento da reação que quanto maior a concentração, maior é a velocidade da reação química, tá certo? Então é por isso que a velocidade da reação direta ela é maior nos momentos iniciais, aí depois ela vai decaindo, porque a concentração dos reagentes ela vai diminuindo com o passar do tempo, tá certo? E para a reação inversa é o contrário. A quantidade de produtos nos momentos iniciais é muito pequena, então a velocidade ela é baixa. Aí depois com a formação de mais produtos, a gente está aumentando a concentração dos produtos, certo? Então a velocidade da reação inversa ela também vai estar aumentando, tá certo? Aqui, pessoal, nesse gráfico aqui, ele relaciona a velocidade da reação inversa com a velocidade da reação direta com a velocidade da reação inversa, tá certo? É que V1 é a velocidade direta e V2 é a velocidade da reação inversa, ok? Então aqui a gente tem a velocidade da reação direta diminuindo e aqui a gente tem a velocidade da reação inversa aumentando, tá certo, pessoal? Aí vai chegar num determinado instante, turma, que a velocidade da reação direta e da reação inversa, elas se igualam. Nesse momento, a gente tem o chamado equilíbrio químico,
que é nesse instante T aqui. Tranquilo? Aqui, turma, a gente tem uma tabelinha que a gente vai estar relacionando a concentração das espécies no equilíbrio com o tempo, tá joia? Nessa primeira situação aqui, turma, é quando as concentrações dos reagentes ela vai ser igual à concentração dos produtos, tá certo? E é muito importante falar isso, turma, que no equilíbrio a concentração dos reagentes e dos produtos ela pode ser igual ou também não pode ser igual, tá joia? No equilíbrio, a única coisa importante é que a velocidade da reação direta seja igual à velocidade da reação inversa, tá joia? Então, retomando. Nessa situação aqui, pessoal, a gente vai ter que a concentração das espécies no equilíbrio, dos reagentes, dos produtos, elas vão ser iguais. Quando essas concentrações forem iguais, pessoal, o gráfico vai ter esse formato aqui, ó, tá joia? Aqui lembrando que no eixo Y a gente tem a concentração em mol por litro e no eixo X a gente tem o tempo, tá joia? Então, se as concentrações elas são iguais, então essas linhas aqui, ó, que essa linha aqui corresponde aos reagentes e essa linha aqui corresponde aos produtos, então elas vão convergir para um determinado ponto, tá joia? Então, depois, quando elas convergirem, elas vão estabilizarem, tá vendo? Que a concentração ela não varia. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse instante T, a gente tem o equilíbrio químico, tranquilinho? E nessa outra situação aqui, pessoal, é quando a concentração dos reagentes ela é maior que a concentração dos produtos. Aqui, turma, ó, aqui a gente tem os reagentes e aqui a gente tem os produtos, tá joia? Então, aqui a concentração dos reagentes vai diminuir, aí chega num determinado ponto que ela estabilizou, tá vendo? E aqui a mesma coisa para a concentração dos produtos. Vai chegar num determinado ponto que ela também vai se estabilizar. Tá joia? Observe que sempre no equilíbrio químico, as concentrações elas se estabilizam no mesmo instante. Tá joia? Então, aqui a gente está vendo que a concentração dos reagentes ela é maior que a concentração dos produtos. E nesse ponto aqui, houve a estabilização das concentrações. Então, aqui a gente tem o equilíbrio químico. Aí depois, turma, a gente tem a situação onde a concentração dos produtos ela vai ser maior que a concentração dos reagentes. Então, a gente vai ter um gráfico nesse estilo aqui, ó. Lembrando que no eixo Y a gente tem a concentração e no eixo X a gente tem o tempo. Tá joia? Então, aqui os reagentes, a concentração deles vai diminuindo, chega a um determinado ponto, estabiliza. Mesma coisa para os produtos. Vai aumentando, chega a um determinado ponto, estabilizou. Aí estão vendo que nesse ponto aqui houve a estabilização. Então aqui a gente tem o equilíbrio químico. E observem também que a concentração dos produtos ela ficou maior que a concentração dos reagentes. Então isso faz sentido, né, pessoal? A concentração dos produtos ela foi maior que a concentração dos reagentes. Tá joia? Só mais uma coisa para reforçar, turma. No equilíbrio químico, não pensem que as concentrações dos reagentes ela vai ser igual à concentração dos produtos. Tá joia? No equilíbrio químico, somente a velocidade da reação direta e da reação inversa são iguais. Ok? Agora, turma, vamos estar falando sobre o princípio de Le Chatelier. O que o princípio de Le Chatelier fala? Ele fala que quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio químico. Tá certo, pessoal? Então, é o seguinte, se a gente promover alguma perturbação ali na reação química, o sistema ali ele vai tentar diminuir os efeitos que essa perturbação gerou, tá certo? Então, o sistema vai tentar fazer de tudo para que a reação ela restabeleça o seu equilíbrio químico. Belezinha? Então, agora a gente vai ver os fatores que alteram, que afetam esse equilíbrio químico. Primeiramente, a gente vai estar vendo a concentração, o efeito do aumento e da diminuição da concentração no equilíbrio químico.
beleza? Se a gente tiver, pessoal, um aumento da concentração, por exemplo, nos reagentes, o que vai acontecer com o equilíbrio químico? A reação, pessoal, ela vai deslocar o equilíbrio para a direita. Como assim, professor? Se a gente tiver, turma, um aumento da concentração dos reagentes, o sistema vai tentar consumir esse excesso de reagentes de forma que o equilíbrio químico seja restabelecido, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter ali um deslocamento do equilíbrio para a direita, ou seja, a velocidade da reação direta ela vai ser favorecida, tá certo? E quando isso acontece, turma, a gente representa uma setinha assim, ó, maior, tá certo? Sempre que uma reação for favorecida em relação à outra, a gente representa uma seta maior para esta reação aí, belezinha? E na outra situação, pessoal, se a gente tiver um aumento da concentração dos produtos, o que acontece com o equilíbrio? A gente vai ter o deslocamento do equilíbrio para a esquerda. O que isso quer dizer? Se a gente tiver, turma, um aumento da concentração dos produtos, o sistema ele vai tentar diminuir esse excesso de produtos. Ou seja, assim, a velocidade da reação inversa vai ser favorecida, tá certo? Então, a gente vai ter ali uma maior formação de reagentes, tá certo? Para diminuir essa grande concentração de produtos. Tranquilinho? E depois, vamos falar agora sobre a diminuição da concentração. Se a gente tiver, turma, uma diminuição das concentrações dos reagentes, o que o sistema vai fazer? O sistema vai tentar formar mais reagentes, tá certo? Para que o sistema fique em equilíbrio. Assim, o que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio ele vai ser deslocado para a esquerda, tá certo? Que é a reação inversa. A reação inversa ela é para a formação de reagentes. Tranquilinho? E, por fim, se a gente tiver uma diminuição na concentração dos produtos, o sistema vai tentar retomar o equilíbrio, restabelecer o equilíbrio, tá certo? Então, como que ele vai fazer esse estabilização do equilíbrio? Como que ele vai restabelecer o equilíbrio? Ele vai estar deslocando o equilíbrio para a direita, tá certo? Então a gente vai ter ali o favorecimento da reação direta, porque a reação direta ela é responsável pela formação dos produtos. Tranquilo? Agora, turma, outro fator que afeta o equilíbrio é a temperatura. A gente viu que as reações químicas elas podem ser endotérmicas e podem ser exotérmicas, tá certo? Quando tem um aumento da temperatura, pessoal, se a reação ela for endotérmica, ela vai ser favorecida, tá certo? Uai, professor, como assim? Uma reação endotérmica, ela precisa absorver calor para acontecer, tá certo? Endo quer dizer absorver, então térmica quer dizer que está relacionado ao calor, tá certo? Então uma reação endotérmica ela precisa estar absorvendo calor. Se a gente está aumentando a temperatura, a gente está aumentando a energia térmica, concorda comigo? Então a gente está aumentando ali a quantidade de calor, então vai ser mais fácil para essa reação estar acontecendo. Por isso que a reação endotérmica ela é favorecida com o aumento da temperatura, tá certo? E é muito importante falar, pessoal, que, por exemplo, aqui nessa reação aqui a gente tem um ΔH. Tá vendo que o ΔH ele é positivo, que é de 43,2 quilocalorias? Isso quer dizer que essa entalpia aqui ela é referente à reação direta, tá certo? Sempre que vocês verem uma entalpia aí, ela vai ser sempre referente à reação direta. Então, a gente está vendo que o ΔH é positivo, então é endotérmico, beleza? Consequentemente, pessoal, se a reação direta ela é endotérmica, a reação inversa ela vai ser o contrário, ela vai ser exotérmica, tá certo? Por que ela vai ser exotérmica, professor? É aquele negócio lá, que
O ΔH é calculado como a entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos, tá certo? Se a gente está analisando a reação endotérmica aqui nesse sentido, quer dizer que a energia dos produtos ela é maior que a energia dos reagentes, tá certo? Então, o ΔH ele vai ser positivo. Agora, se a gente estiver analisando a reação inversa, então os reagentes vão ser os produtos, tá certo? Tá certo? Então, a gente altera ali na fórmula a posição dos reagentes e dos produtos. Então, o ΔH ele fica negativo, porque os reagentes aqui, na verdade vai ser os produtos da reação inversa, né, vão ter uma energia menor do que os reagentes, tá certo? Tranquilo, turma? Se ficou confuso, por favor, manda mensagem no WhatsApp, tá joia? Mas é isso. A entalpia, sempre que vocês virem uma reação aí, ela é referente à reação direta. A reação inversa, ela vai ter uma entalpia oposta, de sinal oposto ao que nos foi apresentado, tá certo? Essa reação aqui, onde a gente tem o N2 reagindo com o O2, formando o NO, a gente vê que a entalpia ela é positiva, então é uma reação endotérmica. Então essa reação endotérmica no sentido direto. No sentido inverso, essa reação ela é exotérmica. Tranquilinho? Então, pessoal, se a gente aumenta a temperatura dessa reação aqui, o que vai acontecer? A reação direta, que é essa, ela vai ser favorecida, ok? Então a gente vai ter uma formação maior de produtos, tranquilo? E se a gente tiver a diminuição da temperatura? Então a gente vai estar favorecendo, turma, a reação exotérmica, tá certo? É o contrário. Então, nessa reação aqui, se a gente diminuir a temperatura desse sistema, essa reação aqui ela vai estar sendo favorecida, ok? Então a gente vai ter a formação maior de N2 e também de O2. Porque uma reação exotérmica ela não precisa de muito calor para estar acontecendo, ela só precisa de uma energia mínima para que ela aconteça. Tranquilo? Agora, turma, o último fator que a gente vai estar falando é a pressão, tá certo? Quando a gente tem um aumento da pressão, pessoal, a gente vai estar favorecendo aquela reação onde vai ter a contração de volume. Uai, professor, como assim? Como que eu vou saber se uma reação ela vai ter um aumento de volume ou uma diminuição de volume? Simples, pessoal. Isso principalmente para os gases fica bem fácil. Por exemplo, aqui a gente vê que essa reação aqui ela tem uma reação onde 3 mols de H2 reagem com 2 mols, com 1 mol de N2, tá certo? E vai estar formando 2 mols de NH3. Então, turma, observem que a gente tem nos reagentes 3 moléculas de H2 e 1 molécula de N2, tá certo? Para formar 2 moléculas de NH3. Então a gente diz que nos reagentes a gente tem 4 moléculas, certo? 3 aqui e 1 aqui. Então 4. Para formar 2. Então a gente vai ter uma contração de volume, ok? Então se a gente aumentar a pressão desse sistema aqui, a reação direta, que é a reação para a formação de produtos, ela vai ser favorecida, tranquilo? Porque a gente vai ter a diminuição de volume. Se aqui a gente tinha 4 moléculas, para formar, se aqui a gente tinha 4 moléculas, a gente vai estar formando 2, ok? Então o volume do sistema ele vai diminuir, ok? Então o aumento da pressão favorece a velocidade da reação direta. E a diminuição da pressão? A diminuição da pressão vai promover o efeito contrário, né, pessoal? Vai estar favorecendo aquela reação onde a gente vai ter a expansão do volume, tá certo? Que vai ser a reação inversa, tá certo? Se aqui nos produtos a gente tinha 2 moléculas,
na reação inversa, a gente vai estar formando 4 moléculas, ok? Então o volume do sistema expande. Então a diminuição da pressão vai estar favorecendo a velocidade da reação inversa. Tranquilo? Então é isso, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET volume 5. E eu gostaria só de fazer uma pequena correção aqui, turma. Na aula passada, eu acho que eu falei para vocês fazerem os exercícios da semana 3 do PET volume 4, tá joia? Mas não é do volume 4 não, tá certo? É do volume 5, ok? Desculpa por isso aí. E não deixe de tirar suas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia, turma? Bons estudos a todos, então. Até a próxima aula e valeu!